Bom, Campos do Jordão tem alguns dias, né, do ano, algumas datas que são inesquecíveis, né? São dias que marcam a trajetória da cidade de maneira muito especial. São vários dias, são várias datas, né? O dia da própria dia, fundação da cidade, 29 de abril, o dia da tragédia da Vila Albertina, o dia da primeira eleição da composição da Câmara Municipal, os fatos que não foram o dia do primeiro concerto de inverno de Campos do Jordão, em 1970, no Palácio Boa Vista, as inaugurações, as grandes inaugurações, a inauguração da rodovia, da Floriano Rodrigues Pinheiro, inauguração do auditório, inauguração da maternidade, da Santa Casa, inauguração dos sanatórios, né? Tudo isso muito importante. Mas o dia de hoje, 9 de junho, ele é um dia de festa na cidade. É o dia do nascimento de tanta gente bacana, de tanta gente importante. E é o dia em que aconteceu a primeira eleição na cidade também. Quer ver? Vamos dar uma olhada no que aconteceu na história de Campos do Jordão no dia 9 de junho. Para você ter uma ideia, no ano de 1906, portanto, há mais de 110 anos, né, nascia na cidade de Tiro, que é uma cidade litorânea, no Líbano, o comerciante Butros Boulos. Butros Boulos, que quando chegou ao Brasil, ganhou o nome de Pedro Paulo. Você vai falar, meu Deus, Boulos tem alguma coisa a ver com o Guilherme Boulos, esse político de esquerda no Brasil? Tem sim. É o sobrenome Boulos. O Fauzi dizia que o Guilherme Boulos era primo dele aqui. Né? Então nascia o Pedro Paulo, que veio para o Brasil com a família e, acometido, claro, da tuberculose, veio para Campos do Jordão. Aqui se casou com outra pessoa que tinha vindo para Campos do Jordão para se tratar da saúde, que foi a dona Isabel. E aqui tiveram os filhos Fauzi, Pedro Paulo Filho, Sérgio e a Miriam, que viveu poucas horas, né? Então, quer dizer, o Pedro Paulo, que era um comerciante, um benemérito, foi presidente da Santa Casa, quando morreu, inclusive morreu como presidente da Santa Casa. Pedro Paulo, um homem muito respeitado, muito conhecido, né? Pai, como eu disse, do Pedro Paulo Filho. 2 anos depois, em 1908, nascia em Campinas ninguém menos do que o professor e artista plástico Expedito Camargo Freire. Camargo Freire, que tem um registro, inclusive aos 24 anos de idade, ele cerrou fileira nas forças paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932. Né? E o Camargo Freire, que enquanto estava lá no Núcleo Bernardelli, no Rio de Janeiro, foi acometido da tuberculose e também veio para Campos do Jordão, onde se tornou esse grande artista das artes pictóricas, né? E virou nome de escola, foi professor no CN, né? Foi professor de grandes figuras aqui de Campos do Jordão, e a gente teve a alegria de abraçar um projeto do Edmundo Ferreira da Rocha e transformar a Escola Estadual da Vila Albertina em Escola Estadual Professor Expedito Camargo Freire. Não tinha formação para dar aula, não, mas ele conseguiu, por meio de provas, né, demonstrar todo o seu conhecimento e acabou sendo convidado para ser professor, e professor muito querido de gerações aqui da cidade de Campos do Jordão. Camargo Freire, que é retratado em sua biografia pelo escritor Carlos do Espírito Santo Gouveia. Camargo Freire morava ali na frente da Igreja Nossa Senhora da Saúde, ali atrás do Museu Casa da Xilogravura hoje, né? Fez parte da Academia de Letras, foi contemporâneo de gente importante, ganhou um prêmio importante no final dos anos 40, começo dos anos 50, viajou pelo Rio São Francisco, registrando as suas imagens, as suas ideias e os seus pensamentos. Grande Camargo Freire nasceu também no dia 9 de junho.
Nesse mesmo dia, em 1910, nascia em Lyon, na França, outro pioneiro de Campos do Jordão, outro cara muito importante, cuja memória a gente tem que preservar, que é o Jean-Jacques Perrois. Né? Ele chegou ao Brasil em 1940, com 30 anos de idade, e em Campos do Jordão 2 anos depois, em 1942. Jacques Perrois ele criou ali no bairro de Descansópolis, ele criou o bairro de Descansópolis, né? Mas criou o hotel em 1945, 3 anos depois, que era considerado o primeiro hotel de categoria internacional da cidade, que era o Hotel Rancho Alegre, né? E chegou a ocupar o cargo de diretor de turismo de 1955 a 1961. Ele era muito bem relacionado com as autoridades francesas e chegou aqui num 14 de julho desses aí, no dia da queda da Bastilha, chegou a trazer para Campos do Jordão o poeta Guilherme de Almeida para receber o título aqui de Príncipe dos Poetas Brasileiros. Grande nome que a gente não pode esquecer, um franco-brasileiro, que é Jacques Perrois, Jean-Jacques Perrois. Bom, a gente para um pouquinho de falar de tanto Nascimento, mas a gente vai voltar daqui a pouco, porque em 1916 aconteceu a primeira eleição na cidade, quer dizer, não foi uma eleição para candidatos locais, mas foi uma eleição para o Senado estadual. Então, ó, Campos do Jordão, em 1916, tinha 79 eleitores, né? Sendo que 47 não compareceram às urnas, 32, né, votaram numa chapa única que era encabeçada pelo Dr. Miguel Martins de Siqueira, que era candidato ao Senado Estadual. Então, em 1916, a primeira eleição que os jornanenses votaram, 79 eleitores, desses 79, 32 foram votar e 47 não quiseram nem saber com a eleição. Bom, vamos aos nascimentos, né? Continua com os nascimentos. Em 1927 nascia em Miyagi, no Japão, Kazui Sato, proprietário da Flora Mantiqueira. Ele veio para o Brasil em 1930, chegou em Campos do Jordão em 1950, onde se dedicou à agricultura e criou a Flora Mantiqueira, além de se envolver com atividades literárias e culturais no Clube Cereja, né? Importante nome da colônia japonesa na nossa cidade. Outro nascimento importante, Cecília de Almeida Leite Murayama, professora Cecília Murayama, escritora Cecília Murayama, nasceu grande entusiasta da cultura jordanense, foi diretora de cultura na época do prefeito Fauzi Paulo, no final dos anos 80, membro da Academia de Letras, casada com Shizuto Murayama. No dia 9 de junho de 1930, nascia em Campinas a professora, escritora, grande nome da nossa cultura, Cecília Murayama. Em 1933, em Poá, São Paulo, Grande São Paulo, nascia o Walter Barros Vasconcelos, tabelião, cartorário, um cara que deu uma contribuição importante para a gente, marido da dona Aurora Nogueira Barros Vasconcelos e pai do Walter Vasconcelos, conhecido lá do Amantiquir. Em 1955, 2 anos depois do nascimento do Walter Vasconcelos, o industrial paulista Nelson Faro fez uma grande arrecadação de agasalhos para as crianças pobres do município de Campos do Jordão. Ele veio distribuir aqui no Clube Abernésia. Em 74, já chegando pertinho aqui, nascia a bailarina, empresária, né, mulher de cultura, mulher de trajetória super importante na nossa cidade, uma realizadora de grandes eventos culturais, a Vanessa Elias, mulher do meu amigo Ricardo Godoy, com quem ele casou recentemente, oficializaram a relação, criadora do Vanessa Balé. Desnecessário falar da importância do Vanessa Balé, não é? Depois tem o nascimento da Fúvia, né, da oftalmologista Fúvia Pina, a comerciária Leonara Moreira, também conhecida como a nossa querida Narita, da Malharia Geneve, funcionária de confiança lá do nosso Lélio Gomes. E aí, outros acontecimentos que vão acontecendo na história da cidade, lançamentos de
de políticos em 1996, né? José Antônio Padovan, pelo PTB, lá no Hotel Savoy, era lançado candidato a prefeito, tendo Samuel Barbosa da Costa como seu vice. Né? Aliás, não é o Samuel, não. Não, é isso mesmo. Samuel Barbosa é o vice do José Antônio Padovan. Depois, o José Antônio Padovan desistiu da candidatura. Em 1996, foi criada a coligação Campos Te Quero Assim, com José Parra, candidato a prefeito, e o Sebastião Aparecido César Filho, candidato a vice. Né? 10 anos depois, o meu amigo Manuel Conte assume a presidência do PCdoB. O prefeito João Paulo, em 2007, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que pretendia limitar para 100 mil pessoas por dia o número de turistas na cidade. Aliás, hoje, 9 de junho de 2023, nós estamos no meio do feriado de Corpus Christi. Previsão da Secretaria de Turismo é que tenhamos aí, nesse período que começou ontem, dia 8, até domingo, dia 11, pelo menos 150 mil visitantes na cidade. Em 2011, o nosso tubarão, que é o Luiz Pereira Moisés, ele concluiu o restauro da sala dedicada ao Camargo Freire na Escola Tancredo de Almeida Neves, antiga Funcamp. Nesse mesmo dia, lá no Hotel Toriba, o Carlos Gouveia relançava a biografia de Camargo Freire e, lamentavelmente, em 2019, há 4 anos, aconteceu uma das grandes tragédias da história da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Um ônibus proveniente da cidade de Praia Grande se envolveu num acidente com 6 veículos, 10 mortos e 51 pessoas feridas. Não é? E aí depois a gente tem outros fatos não tão bacanas na história da cidade, problema da pandemia, problema de ações da polícia civil e militar contra o tráfico, mais recentes, né? Essa é uma questão que a cidade tem se debruçado e tem trabalhado nos últimos anos, mas o maior registro que eu queria fazer no dia 9 de junho era desse nascimento de pessoas tão importantes, pessoas que contribuíram e que continuam contribuindo tanto para a história da cidade. Pedro Paulo, Expedito Camargo Freire, Jacques Perroat, Kazuo Sato, Cecília Murayama, Walter Barros Vasconcelos, Narita, Vanessa Balé, Fúvia, tanta gente bacana que, como eu disse, contribui e continua contribuindo para a história de Campos do Jordão, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua vida, que dedicam e dedicaram a sua vida para o engrandecimento dos jordanenses, da nossa cidade. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.